Olá, mulheres queridas! Hoje vamos falar sobre fé. Mas antes, vamos refletir um pouco no que temos aprendido? No primeiro capítulo, falamos sobre santidade. Uma mulher muito pecadora, que ao se aproximar de Jesus, foi alcançando santificação e pôde presenciar um dos maiores espetáculos do mundo, a ressurreição de Cristo. No nosso segundo capítulo, falamos sobre obediência. Uma mulher que arriscou a sua vida, os seus valores, para alcançar aquilo que ela sabia que Deus tinha prometido para ela. No nosso terceiro capítulo, falamos sobre aprendizado, no qual a organização, a nossa maneira de se render aos pés de Jesus, pode nos render muito tempo com a nossa família, com a nossa casa, com nossos familiares e principalmente com Deus. No nosso quarto capítulo, falamos sobre oração. Um novo caminho que se descortina na frente, rumo à intimidade com Deus, aprendendo a colocar Deus na posição central. Esse foi o meu resumo, o que eu tenho aprendido desse livro. E você? Comenta aí, compartilha para que a gente possa saber também o quanto tem edificado sua vida. Então vamos lá? Vamos falar sobre fé. Marcos 15, 22, 28 vai dizer: uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída de um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta a ela. Então os discípulos insistiram com ele: manda ela embora, Senhor. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez e disse: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus disse: mulher, sua fé é muito grande. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Gosto muito da história da mulher cananeia. Sou mãe de 6 filhos, entre eles nora, genro, avós de 6 netos e coordenadora de um movimento de mães que oram por seus filhos. Sou muito comovida pela história dessa mulher. A mulher cananeia não estava contada entre os judeus, ela era gentia, descendente dos cananeus. Ao atendê-la, Jesus mostrou que a sua luz iria iluminar os gentios, porque ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:9. A Bíblia está repleta de relatos de pessoas que buscaram por Jesus e porque o buscaram, fizeram a diferença. Homens e mulheres que fizeram a vida valer a pena. Nesse grupo quero incluir as mães que oram pelos seus filhos, por eles lutam, vão à luta, não medem esforço nem barreiras culturais, prostram-se diante do Senhor, como foi o caso dessa mãe cananeia. Nessa ocasião, Jesus vinha de um tremendo embate com os escribas e fariseus. Muitos judeus residiam ali, mas o povo daquela região em geral não era amigável com ele, era terra de gentios. A história da mãe cananeia, ou mulher cirofenícia, como o evangelista Marcos a chamou, está registrada nos evangelhos de Mateus e Marcos. Esse episódio causa impacto até nos nossos dias, pela ousadia, coragem e fé daquela mãe. Vamos tentar nos pôr no lugar dessa mulher. Quem já viu ou lidou com alguém endemoniado sabe que não é uma situação fácil. Pelo contrário, é terrível. Para libertar uma pessoa neste estado é preciso muita luta. A pessoa possessa fica fora de si e não se dá conta do que ela faz e nem do que ela diz, porque os espíritos imundos que a possuem comandam o seu corpo e a sua mente. Tais entidades se manifestam frequentemente com uma força sobre-humana. Esses são só alguns de muitos sintomas de uma pessoa endemoniada. Imagine o que é para uma mãe ver uma filha nesse estado. Vejam que a mãe desesperada disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Note a ênfase que ela dá. A atormenta terrivelmente. Pare um pouco. Tente sentir a dor daquela mãe. Que sofrimento! Ver a filha querida sofrendo lhe doía tanto que ela não teve mais nenhuma restrição ao implorar ao Senhor humilhando-se. A libertação da filha seria um gesto de misericórdia para ela, e Jesus não se privou de estender-lhe de tal gesto. No livro Mães de Joelhos, Filhos de Pé, escrevi sobre esse sentimento materno que enche o coração e transborda.
Diz assim: o sentimento materno é uma das mais fortes expressões do amor humano, se não a maior delas. Quando uma mãe sente pela primeira vez o filho no ventre ou no coração, no caso do filho adotivo, nasce ali um vínculo para o resto da vida. O coração materno preparado por Deus para esse momento desabrocha, se envolve com aquele ser de maneira profunda e indissolúvel. São laços que formam para toda a vida. O amor materno é sublime, cantado e enaltecido ao longo da história por poetas, cantadores, em rima perfeita, suave e harmônica. Meu trabalho como coordenadora do movimento Desperta Débora me leva a conhecer mães que vivem nestes tormentos com filhos presos pelo maligno. Não só por possessão demoníaca, mas presos por abraçar valores que gritam contra a palavra de Deus e seus mandamentos. São prisioneiros na alma e nos sentimentos e por essa razão encontram-se em cadeias espirituais, afastados de tudo que pode levá-los a Deus. Qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Qual é a mãe cristã que não quer ver os seus filhos rendidos aos pés do Senhor, firmes, andando com Jesus? Por isso, o desafio do Desperta Débora é chamar as mulheres a um compromisso de oração pelos filhos, levando-as a se posicionarem contra os valores diabólicos que os devoram mais e mais a cada dia. Não colocamos filhos no mundo para povoar o inferno, e tenho a impressão de que a mãe Canané sabia muito bem disso. Ela não queria a filha nas mãos dos demônios que a atormentavam. Ela queria que sua filha fosse liberta por Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus. Nós queremos também os nossos filhos livres de todo jugo, rendidos somente ao poder de Jesus. A mulher cananeia morava naqueles arredores. Apesar de não ser judia, com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, e ao vê-lo chegar, fez a aproximação da maneira certa. Os discípulos não viram além das circunstâncias. O mestre estava cansado, aborrecido pelo desgaste com os fariseus. Por essa razão, interferiram no sentido de afastar a mãe. Eles sabiam que Jesus estava cansado, eles também estavam, e agora aquela mulher gritava e importunava. E ainda mais uma gentia, que absurdo. Será que não podia dar um minuto de sossego? A mulher, entanto, não desistiu. Ela clamou, pediu socorro, ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício para libertar sua filha do mal que a oprimia. E nós? A quem pedimos ajuda? A quem vai nosso pedido de socorro quando nós precisamos? No tempo em que se valoriza tanto o esforço pessoal, para onde olhamos em busca de socorro? Para o espelho? Para o vizinho? Ou para o Senhor? Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Que a atitude daquela mulher nos sirva de lição. Precisamos aprender a quem vamos pedir socorro. Que possamos fazer como aquela mulher fez. Senhor, filho de Davi. A divindade principal dos cananeus era Baal. No entanto, ela voltou-se para o Deus verdadeiro. Assim devemos nós fazer. Jesus não respondeu ao primeiro clamor da mulher e aparentemente nem lhe deu atenção. Ela parecia indiferente. O silêncio absoluto foi a sua resposta. Que estranho! Jesus não costumava agir assim. Pelo contrário, ele acolhia o sofrido, os ouvia, curava os enfermos, libertava as pessoas de espíritos malignos. O que estava acontecendo? Esse não era o Jesus da qual ela ouvira falar. Em seu livro, Jesus e as Mulheres, a escritora Sharon Jaynes escreveu: Você fica aborrecida por Jesus não responder àquela mulher imediatamente? O silêncio dele faz seu coração estremecer? Eu admito que quando leio a cena, prendo a respiração diante da reação de Jesus. Isso deve ter sido um grande grito de rejeição para aquela mulher sofrida, mas Jesus tinha uma carta na manga. Estava usando aquela oportunidade para transmitir ensinamento aos discípulos e a todos que levariam a sua palavra no futuro. Ah, querida amiga, o fato de não ouvirmos uma resposta imediata de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo. Não significa que Ele rejeitou o nosso pedido. Pode significar que Ele tem algo mais em mente ou queira nos fazer ter um entendimento mais profundo da situação. Talvez Ele esteja nos levando a um lugar tão bom que a nossa mente necessita fazer uma pausa para encontrá-lo. Quando os discípulos falaram sobre aquela incômoda mulher, Jesus foi ainda mais desencorajador, praticamente acabou com as expectativas dela. Jesus disse: Eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Agora era demais, né? Ele não a considerava digna de sua atenção apenas porque ela não era judia. O desencorajamento que ela encontrou nas palavras de Jesus foi muito forte e cá para nós faria a esmagadora maioria das pessoas desistir.
Ele não veio para pessoas iguais a ela. Aquela mãe já tão machucada poderia ter sucumbido antes mais àquela pancada da vida, dada as costas e indo embora. Ninguém poderia repreendê-la se ela dissesse: é este que todos falam que é cheio de amor e misericórdia? É este que veio para libertar os cativos? Quantas vezes dizemos ou ouvimos palavras assim? Presenciamos pessoas questionarem a Deus. Que Deus é esse que não cura, não ouve o clamor de tantos, permite tantas tragédias? Quantas vezes palavras assim deixam o nosso coração tão doído, bem apertadinho, não é verdade? É nessa fragilidade que mora o perigo de nos afastarmos do Senhor ou trocá-lo por qualquer vento de doutrina que apareça diante de nós. Precisamos ser firmes na fé, fortes, profundas no conhecimento da palavra, que diz assim em Mateus 7:26. Mas quem ouve o meu ensinamento e não pratica é tolo, como a pessoa que constrói sua casa na areia. Quando vêm os ventos, ela cairá com grande estrondo. Viajo muito pelo Brasil e tenho percebido entre certos grupos de cristãos uma moda muito forte, porém completamente antibíblica. As pessoas substituíram as orações pela determinação. Elas determinam tudo o que desejam. Em vez de clamar, de se humilhar como a mulher cananeia, dizem absurdos como: eu determino tal coisa, eu determino isso, eu determino aquilo. Elas dão ordem a Deus. É uma loucura imaginar a Cananeia fazendo isso com Jesus. Ao abraçar essa doutrina bizarra de determinar algo a Deus, colocamos o Senhor na categoria do nosso serviçal. Os adeptos dessa prática apócrifa à Escritura se esquecem de que o amor de Deus é sob graça e misericórdia. Ele os ouve quem os busca de todo o coração. Jeremias 29:12 vai dizer: naqueles dias, quando vocês clamarem a minha oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vós, diz o Senhor. Precisamos nos proteger desses ensinamentos humanos e ter muito cuidado com a nossa fé. Muita gente fica magoado com Jesus porque ele não atende seus pedidos e não percebe que muitas das vezes ele só deseja um pouco mais de perseverança e de fé da nossa parte. E isso é para o nosso próprio bem. Não será todas as vezes que clamarmos ao Senhor, ele nos atenderá na hora e na maneira que lhe pedirmos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso futuro, enxerga nossos passos, sabe o que pode ser bom ou mal. O tempo de responder e a forma de responder pertence a Deus. Recusar uma resposta imediata é também um modo de nos aperfeiçoar, lapidar, fortalecer na fé. Precisamos de estar sempre prontos a receber as bênçãos que Deus tem para nos dar, assim como devemos nos submeter humildemente ao tempo dele no que se refere à resposta aos nossos pedidos. A mãe cananeia é perseverante. Depois do silêncio inicial de Jesus e da sua resposta excludente, mais uma vez ela é ignorada por ele. Ao se ajoelhar e gritar: Senhor, ajuda-me, aquela mulher ouve de Jesus palavras duríssimas e que aparentemente deveriam lhe tirar toda a sua esperança. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Poucas pessoas teriam aguentado ouvir caladas essa afirmação. Cachorro? Então, para aquele a quem as pessoas chamavam de Messias, Salvador, Libertador, além de estranha, ela também era cachorro? Que comparação! Ela era capaz de aguentar isso dos outros, mas dele deve ter doído muito ouvir isso. Penso que nós, mulheres do século XXI, empoderadas, dona de um ego enorme, não aceitaríamos pacificamente uma comparação como essa. Não mesmo. Por muito menos sacamos as nossas conquistas e direitos, partimos para cima, seja de quem for. Com certeza ficaríamos extremamente indignadas, rebateríamos uma afirmação como essa com veemência. Mas não foi o que a mulher cananeia fez. Ela tinha um objetivo: a libertação da sua filha. Isso era mais importante do que qualquer outra coisa. Ela não se importava de ser humilhada desde que a sua filha fosse liberta daquela situação horrível. Não adianta clamar a Jesus e se achar no direito de receber alguma coisa. Temos que reconhecer que somos pecadoras. Se não fosse a misericórdia e o amor de Deus, não estaríamos aqui. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Lamentações 3:21.
A mulher cananeia sabia o que estava em jogo, a libertação da sua filha. Nada mais importava. Ela podia ser desprezada, humilhada, rejeitada por todos, mas precisava do favor de Jesus. Por isso, aquela mãe aquietou a sua alma. Não era possível que tudo o que ouvira a respeito daquele homem fosse mentira. O objetivo dela era comover o coração de Jesus e obter misericórdia dele. Ela não desistiria, nem que fosse só para receber as migalhas dele. A história da mulher cananeia mostra que a fé leva a uma entrega de vida a Jesus, que por sua vez traz esperança, confiança e o abandono da acomodação. A fé verdadeira impulsiona a transpor obstáculos, fazer uma avaliação dos recursos que se tem em mãos e mudar apesar das circunstâncias da vida. Fé não é um sentimento. Embora nos leve a sentimentos e grandes emoções, a fé é muito mais do que isso, é um dom de Deus. Efésios 2:8 vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A fé vem pela graça pura de Deus, derramada sobre o homem pecador. Apesar de ter como resposta ao seu clamor o silêncio, a aparente indiferença, o desencorajamento e a exclusão de Jesus, aquela mulher não se sentiu intimidada. Pelo contrário, ela se aproximou, adorou, porque a fé que tinha em Jesus a fazia seguir adiante. Apesar de não ser do povo de Israel, ela sabia muito bem quem era Jesus. Mesmo sabendo-se indigna, ainda assim queria o socorro dele. Havia uma esperança, ela se agarrava nisso de todo o coração e de toda a sua fé. E daí? O que eram só migalhas? Para ela, as migalhas dos filhos de Deus lhe bastava, era suficiente para o propósito da libertação da filha. Como seria a nossa fé se estivéssemos no lugar dessa mulher? De modo prático, qual é a nossa atitude hoje quando o silêncio do Senhor é angustiante? E quando Ele diz não, qual é a dimensão da nossa fé? Precisamos urgentemente refletir sobre tudo isso diante do relato da atitude daquela mulher cananeia. As mães que fazem parte do movimento Desperta Débora vivem de joelhos na luta por seus filhos, clamando por eles num contexto de um mundo tão diferente e cruel. No mundo em que vivemos, os ensinamentos de Satanás são muito valorizados, por isso ele jaz no maligno. Lamentavelmente, é nossa esfera repleta de princípios malignos que nossos filhos habitam. Como ter forças diante dos medos, das incertezas, das pressões, dos ataques inflamados do adversário contra a nossa vida e a de nossos filhos? Como defender a nossa família, alvo fácil dos ataques demoníacos? Como perseverar sem desistir de lutar? A resposta bíblica é pela fé. A fé traz ao coração esperança, certeza e confiança, mesmo quando não estamos vendo nada de concreto à nossa frente. Em Hebreus 11, muitas pessoas, personagens bíblicos e anônimos, são apresentados na lista dos heróis da fé. Como diz o pastor Beto Queiroz em um congresso no Desperta Débora, os nomes das pessoas das quais o mundo não era digno não são citados em Hebreus, mas sim suas dores, suas lutas e tribulações. São registrados no momento em que elas precisavam pôr a fé em prática, dobrar seus joelhos e apenas crer. Um momento que elas precisavam muito orar. Tudo conspirava contra a mulher cananeia, de sua nacionalidade e a circunstância que a abordou o mestre. Mas ela tinha o maior e mais importante triunfo em seu apelo a Cristo, a fé. E foi sua fé a chave que abriu a porta para o recebimento da bênção. Mulher, sua fé é muito grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha foi curada. Mateus 15:28. Essas foram as últimas palavras que Jesus lhe dirigiu, e com elas veio a grande resposta ao clamor daquela mulher rendida aos seus pés. Creio que pensando nisso, Charles Spurgeon disse em seu sermão a respeito dessa mulher cananeia uma palavra para os pais. Quando orar a Deus por seus filhos, façam conforme seu grande amor materno ou paterno lhe sugerir, até que o Senhor também lhe diga: grande é a tua fé, o demônio já saiu dele. Seja feito como queres. Deixe esse último pensamento com os pais para encorajamento à oração. O Senhor nos leve a fazer isso, assim, em nome de Jesus. O que você precisa fazer para viver essa fé em Jesus? Tão somente render-se aos seus pés. Com base no exemplo da mulher cananeia, reflita se você se considera uma mulher de fé. Bem, mulheres queridas, terminamos a nossa leitura por hoje. Nosso próximo capítulo falará sobre perdão. Até lá!